Olá, bom dia de novo, boa tarde para quem está em Portugal, bom dia para quem está no Brasil. Tudo bem? Vamos esperar as pessoas entrarem. Olá, o Smat, nosso convidado de hoje já está por aqui. Vamos só esperar mais um pouquinho. Olá, Bruno. Olá, Antônio. Tudo bem? Jonas, a Meg, bom dia. O Antônio, bom dia. A Keila. Boa, que bom ver vocês por aqui mais uma vez, com mais uma live da Edu Portugal. Bom, para quem está vindo pela primeira vez, eu sou a Cris Lazotti, sou a diretora da Edu Portugal e hoje a nossa live é com mais um dos nossos parceiros, das nossas instituições parceiras aqui em Portugal, que é o SMAT, tá? O SMAT é uma universidade, é uma instituição de ensino superior localizada em Portimão. A gente está trazendo muitas universidades de Lisboa, do Porto, mas agora a gente está trazendo um pouquinho mais ao sul do país, né? Na região mais quente, para quem conhece a região do Algarve. E o nosso convidado de hoje é o diretor do SMAT, o Dr. Rui Loureiro. Vamos lá que eu vou chamá-lo aqui para participar da live com a gente. Só um minutinho, deixa eu achar o Dr. Rui aqui, pronto, vamos fazer o convite aí, esperar só um pouquinho. Bom dia, Fernanda. Olá, Dr. Rui. Boa tarde, como está, Cris? Tudo bem? Em primeiro lugar, muito obrigada por ter aceito o nosso convite para participar da live com o Edu Portugal. É um prazer, é um prazer. Pronto, então esse é o Dr. Rui Loureiro, que é o diretor do SMAT, e uma das coisas que nós vamos, nós temos muitos assuntos para falar aqui sobre o SMAT, e uma das coisas que nós queremos saber em primeira mão, deixa eu ver se o Dr. Rui está ouvindo bem a gente, tá tudo bem? Pronto. Uma das coisas que nós queremos saber aqui, que tem a ver muito com a localização do SMAT. Então, eu queria que o Dr. Rui contasse um pouquinho para a gente sobre a localização, onde é que está sediado, quais são os benefícios de estudar nessa cidade linda de Portimão. Conta um pouquinho para a gente dessa localização. Muito bem. Estão-me a ouvir bem? Está-me a ouvir bem? Sim, estou, mas acho que a internet deve estar um pouco, com uma qualidade um pouco inferior, porque ela fica pensando um pouquinho. Mas estamos ouvindo bem. Alô, doutor Rui? Ultimamente Pronto, estamos a lhe ouvir bem. Estão-me a ouvir bem, muito bem. Então, Sim, Portimão é, em termos portugueses, é uma cidade pequena, tem cerca de 40 mil habitantes e situa-se no sul de Portugal, portanto, numa região que é muito conhecida internacionalmente, que é o Algarve. Portanto, é uma zona de praias, uma zona turística que tem bom tempo uma grande parte do ano e onde é uma das regiões mais seguras de Portugal e tem muitos turistas que nos visitam habitualmente nos meses de verão português, que é entre julho, agosto, setembro, outubro. Durante o resto do ano, Portimão é uma cidade mais tranquila, mais calma e portanto, é muito propícia para quem queira estudar numa cidade pequenina, praticamente de província, mas ao mesmo tempo tem o mar e tem desportos náuticos, tem uma natureza maravilhosa, mesmo ao lado, e tem um clima muito agradável ao longo do ano todo. Pois é verdade. Portimão Portimão, não só o Algarve, é conhecido pelas praias belíssimas, né? Dessa região. Muitos ingleses, né? Tem uma comunidade muito grande de ingleses que moram aí, mas também vão para aí para passar o verão, não? Sim, o Algarve tem o Algarve tem mais ou menos 150 quilómetros de comprimento, de largura. Sim. E tem à volta de 300 mil habitantes, que eu suponho que é a população de uma minúscula cidade brasileira. Pois é. Todo o Algarve. E no Algarve, cerca de 20% da população são estrangeiros residentes. O Algarve está-se a tornar uma espécie de Flórida da Europa. Temos muitos residentes estrangeiros, mas já mais idosos, franceses, italianos, muitos suecos e uma grande comunidade inglesa, de facto.
Ou seja, a gente tem um pedacinho da Europa inteira só aí nessa região sul aí de Portugal, não? É verdade, é verdade. E é é a Pronto. região de Portugal onde se fala mais inglês, por exemplo. Há Pois, é verdade. muitos restaurantes, cafés, etc., que são, os proprietários são estrangeiros e falam inglês. Não é? Perfeito. E uma das coisas que a gente também percebe pela vantagem, que até o Dr. Rui já citou, é realmente a questão do baixo custo, né? Os alojamentos estudantis na cidade são muito convenientes por conta dos valores baixos, né? Exatamente, isso tem a ver com os fluxos turísticos. Como no Algarve existe um excesso de habitações em relação ao número de habitantes, muitas dessas habitações são usadas apenas nos meses de verão, julho, agosto, setembro. E no resto do ano, muitos apartamentos estão vazios, de maneira que os proprietários, como forma de rentabilizar os seus apartamentos, alugam ou a estudantes ou a turistas de fora da época, e é relativamente fácil e relativamente simples alugar um quarto ou um apartamento a partir de 200, 300 euros por mês. Pronto, olha, é uma coisa muito interessante. Agora, falando um pouco sobre a oferta formativa do SMAT, eu sei que o SMAT, então, para quem não conhece, é o Instituto Superior Manuel Teixeira Gomes, né, sediado em Portimão, como o doutor Rui falou. O SMAT ele tem uma oferta formativa muito diversificada, né? A gente tem desde cursos de design, de ciências do desporto, né, que os brasileiros conhecem principalmente como educação física, Sim. Direito, engenharia informática, gestão. Então, assim, de uma forma geral, quais são esses cursos que são mais procurados aí no SMAT e por que esses cursos são mais procurados? Ora bem, o nosso curso mais procurado, por estudantes portugueses principalmente, é o curso de Direito, que é a única licenciatura em Direito que existe no sul de Portugal. Portanto, Ah, olha. para sul de Lisboa, é a única universidade que tem um curso de Direito, é o ISMAT. E de maneira que é o nosso curso mais forte. O curso de Direito é um curso de 4 anos de duração. É a licenciatura mais longa que nós temos. Mas normalmente é um curso com garantia de empregabilidade imediata no final. E depois temos também um mestrado integrado em arquitetura. O curso de arquitetura, em geral, em toda a União Europeia, dura obrigatoriamente 5 anos, porque as ordens de arquitetura exigem que os estudantes tenham o primeiro grau de licenciatura, mas também o segundo grau de mestrado. Por isso ele chama-se mestrado integrado. Também é o único curso de arquitetura do sul do país. E depois, outro dos nossos cursos interessantes é a Psicologia, que é um curso que sempre muito atrativo, que tem normalmente muitos estudantes. E este ano nós temos 2 cursos novos que vão abrir pela primeira vez. Um deles é Ah, boa. Ciências do Desporto, que é uma licenciatura de 3 anos, e o outro é uma licenciatura em Gestão do Turismo, que está é uma gestão, mas mais vocacionada para turismo e para hospitalidade, também com 3 anos de duração. E depois temos outros cursos que também têm muita empregabilidade, em Engenharia Informática, por exemplo. Pronto, é muito procurado em Portugal inteiro, na Europa, inclusive, né? Na Europa, estima-se que a União Europeia vai precisar de 150 mil engenheiros informáticos nos próximos anos, nos próximos 5 anos. E como não há resposta europeia, portanto, há procura de engenheiros informáticos na Índia, na China, etc. É um curso que tem um problema do ponto de vista dos estudantes. É um curso que, para acesso, exige matemática. Pronto, É o é único. verdade. Portanto, tem de fazer uma prova de matemática ou ter um currículo com o ENEM brasileiro, não é? Tem de ter a componente de matemática. E depois temos o curso de Design, que são cursos também interessantes, Gestão de Empresas, Gestão de Recursos Humanos, e acho que disse todos. Sim. Perfeito. Além dessa oferta formativa da parte das licenciaturas e do mestrado integrado, como bem citou da arquitetura, no caso, o SMAT ainda tem pós-graduações e mestrados, não? Sim, deixa-me só dizer uma coisa sobre as licenciaturas. Certo. Normalmente o ano escolar em Portugal está organizado em 2 semestres. Portanto, o primeiro semestre começa normalmente em outubro. Este ano as aulas começam a 12 de outubro e termina Ótimo. termina em finais de janeiro. E depois o segundo semestre vai de março até junho. Portanto, são 15 semanas primeiro semestre, 15 semanas segundo semestre. Sim. Não,
não são anos letivos muito longos como alguns países europeus. Para além desta oferta de licenciaturas, que todas elas começam em outubro, o ano escolar é obrigatoriamente iniciado em outubro, nós temos cursos de pós-graduação, que são cursos ou para pessoas que já têm uma licenciatura e querem aprofundar ou profundizar os seus conhecimentos numa determinada área. Temos, por exemplo, pós-graduações em gestão turística e hoteleira. Alguém que fez um curso de gestão e que quer aperfeiçoar ou aprofundar os seus conhecimentos nesta área específica. Temos pós-graduação em Direito do Trabalho, por exemplo. É bem procurado, bastante procurado. Quem tirou o curso de Direito e quer especializar-se na área do Direito do Trabalho, portanto, é das nossas pós-graduações mais procuradas, isto por uma razão muito simples. As leis do trabalho são extremamente complexas e estão sempre a mudar em Portugal. E daí a procura. E depois há pós-graduações na área da educação física, também do exercício e da saúde, na área da psicologia. Há uma pós-graduação, por exemplo, que é para psicólogos se especializarem em intervenção nas catástrofes. Quando há alguma crise, um terremoto, uma inundação, incêndio, etc. Portanto, esta pós-graduação é para formar tipos de especialistas para intervirem nessas situações. As pós-graduações normalmente são cursos de curta duração. Portanto, eles têm entre 90 e 120 horas e funcionam normalmente às sextas e sábados durante um semestre. Isso é bom, porque o aluno que vem fazer uma pós-graduação aqui em Portugal, ele fica com um bom período da semana livre também, né? Exatamente. Isso é bem interessante. Agora, a pós-graduação, em termos dessa carga horária, ela vai durar ela vai durar o quê? De 3 a 6 meses, mais ou menos? Entre 3 e 6 meses, sim. As mais curtas duram 3 meses, as mais longas até 6 meses. Um ponto importante para falar para vocês que estão aqui participando da live é que a pós-graduação, para quem vem estudar para Portugal para fazer uma pós-graduação, o visto que vocês pedem é o visto de estada temporária, tá? Porque você tem 2 tipos de visto aqui em Portugal. O visto de estada temporária é para cursos inferiores a 1 ano e para cursos superiores a 1 ano, aí sim é o visto de residência, tá? Então, esse é um ponto importante porque tem algumas diferenças aí do visto para quem vem sozinho ou vem com família, então tem que ficar atento a esse tipo de curso também. É bem interessante e vale a pena, né? Até pelo tempo, pelo custo, pelas aulas e tudo mais. Exatamente. Pronto, agora voltando um pouco a falar sobre as licenciaturas e, no caso, o mestrado integrado em arquitetura. Esses cursos permitem que o estudante brasileiro, que só tem a cidadania brasileira, ele possa utilizar como prova, como nota de ingresso, as notas do Enem, certo? Exatamente, certo. Portanto, normalmente Pronto, e qual é a nota? Eu queria saber só a nota mínima e quais são as notas do Enem válidas aí para o SMAT? A nota mínima no sistema português é 95 pontos, mas nós temos um sistema de 0 a 200. E eu penso que o brasileiro é de 0 a 1.000. De 0 a 1.000. Vai dar 475 pontos. Exatamente. Metade, exatamente. Um pouco menos da metade. E é válido o ENEM dos últimos 3 anos. Ou seja, um estudante que queira ingressar num curso em 2020 pode utilizar o ENEM de 19, 18 ou 17. Perfeito. Se for um ENEM anterior, já precisa de fazer o exame de estudante internacional. Perfeito. É um ponto muito importante. Ó, a Mari está mandando um olá, Cris Ribolho, tudo bem? O Bruno de Luca. Tem mais uma turminha entrando aqui para saber mais sobre o SMAT. Bom, então... Falando exclusivamente, então nós falamos sobre a nota do Enem, mas em relação aos valores anuais das propinas, eles giram em torno de quanto? Os valores das propinas normalmente andam à volta dos 3.000 euros. Um pouco menos, um pouco mais. Ano, 3.000 euros. Olha, é bem interessante. São 3, dependendo do curso, obviamente, mas em torno de 3.000 euros ano. Lembrando que brasileiro ouve a palavra propina, que esse nome não é muito bom para o brasileiro, mas é assim como são chamados os valores das anualidades das universidades. E lembrando que esse valor não precisa ser pago à vista, tá? Esse valor pode ser parcelado, né, doutor Rui?
Exatamente. É curioso essa palavra propina, que em português nós usamos para o valor que se paga numa universidade. No Brasil tem outro valor, não é? Pois Eu, é, e não é nada bom. eu penso que é o que os portugueses chamam gorjeta. Nós falamos a mesma língua, mas às vezes temos palavras diferentes para as mesmas coisas. Pois, é verdade. Mas tinha-me perguntado se o valor pode ser dividido. Normalmente é assim, o valor é, é único, não é? Imaginemos que uma propina são 3.100 euros. O estudante pode pagar de imediato a propina anual e aí tem um desconto Certo. no valor total, ou então pode dividi-la em 12 mensalidades. Boa. Ah, Sem, então sem então qualquer aumento. Portanto, é uma divisão simples em 12 mensalidades. E vai pronto. pagando até o dia 8 de cada mês, paga a mensalidade normal. Perfeito. Olha, o Isal Mendes está perguntando: a faculdade tem mestrado em Direito? Não tem mestrado em Direito, ainda não, ainda não. Tá. Mas tem alguma pós-graduação na área de Direito? E vai ter este ano uma pós-graduação Alô, em alô? Criminologia. Pronto. Ah, em Criminologia também é muito procurado. Perfeito. Olha, se o Dr. Rui me permitir, eu estou com a oferta formativa do SMAT aberta, eu vou passar para vocês quais são os cursos de pós-graduações que eles têm. Oi, Neste momento ainda Dr. não. Rui? Sim, sim, estou aqui. Pode falar, pode Sim. falar. Neste momento ainda não temos todas, mas vão aparecer mais durante os próximos 15 dias. Ah, perfeito. Então ainda temos mais algumas opções aqui, Sim, sim. além dessas que já estão no site. Por exemplo, Criminologia ainda não está no site. Ah, pronto, é verdade, não está mesmo. Mas olha, para que vocês saibam, espera só um pouquinho que tem a Tereza está perguntando em quanto sai o valor mensal. Como o doutor me falou, que é mais ou menos 3.100 euros por ano. Então, como isso é parcelado são 12 parcelas, não é isso? Sim, sim. Pronto, isso vai dar mais ou menos em torno de 260 euros, mais ou Sim, menos, por mês, tá? Claro, sim, dependendo do curso. sim. É isso. Pronto. Olha, em termos da oferta formativa do que hoje, como o doutor Rui falou, ainda tem novos cursos que eles vão colocar para divulgar. Mas hoje o que o SMAT tem? Pós-graduação em marketing digital, que é super procurado, tá? Cross-training para o pessoal de educação física é um curso super bacana, que não é comum ter no Brasil e aqui tem, como pós-graduação. Direito do trabalho, como ele já citou, como diretor de clube, que isso também tem a ver com da área de desporto. Porto. Integrative Training, Personal Training avançado, reabilitação urbana de edifícios e sítios, treino terapêutico e tem um Executive Master em gestão do turismo e da hospitalidade. Também, né? Nessa região tinha que ter esse curso aí, né? Exatamente. Pronto, esse curso realmente tem tudo a ver com SMAT. A Teresa está perguntando se tem alguma coisa na área de educação. Não, na área de educação temos só de educação física, não? Só educação física. Na área da educação, normalmente, os cursos são feitos nas escolas superiores de educação. Perfeito. São escolas especializadas em formação de professores. Nós não temos Perfeito. formação de professores. Ótimo. Doutor Rui, o Emanuel está fazendo uma pergunta que tem a ver exatamente com um dos pontos que eu já ia colocar, mas como ele já está fazendo, a gente pode adiantar que é a questão dele. Ele pergunta o seguinte: existe uma opção de ingresso para quem já tem uma graduação no Brasil e quer fazer um novo título, uma nova licenciatura, no caso em Portugal, que a licenciatura em Portugal equivale à graduação, como o brasileiro conhece. Como que ele consegue, sendo titular de uma graduação no Brasil, como que ele ingressa para uma nova graduação no SMAT? Em Portugal o processo ainda é um pouco complicado para os países fora da União Europeia, mas eu sei que há um acordo luso-brasileiro e é preciso perguntar nas embaixadas ou nos consulados em Portugal se a graduação tem equivalência direta em Portugal ou não. Se a graduação não tem equivalência em Portugal, o que o estudante deve fazer é
numa universidade portuguesa pede equivalência a um grau português, que é um processo ok. é um processo relativamente simples, é só papel, portanto é um processo burocrático. E a partir do momento em que tem a graduação com equivalência portuguesa, pode entrar em qualquer curso e em qualquer universidade portuguesa. Perfeito. Então, olha, só para vocês aí do Brasil, só vou explicar um pouco isso que o Dr. Rui falou, tá? Algumas universidades, para quem já tem uma graduação no Brasil e quer ingressar numa nova graduação aqui em Portugal, algumas universidades exigem que seja feito o reconhecimento desse título ao mesmo grau de equivalência, digamos assim, aqui em Portugal. Esse reconhecimento que vocês pedem pode ser, como bem o Dr. Rui falou, é meramente apresentar documentação em papel, né? Na verdade é digital, você submete esse processo, vincula a uma universidade e o reconhecimento que é necessário para isso é o reconhecimento de nível, tá? É esse que é o reconhecimento necessário que vai informar que, de fato, o teu curso no Brasil equivale a um primeiro ciclo aqui em Portugal e aí você entra como titular de curso superior. Pois é um ponto muito, muito interessante. Pronto. Agora, seguindo aqui mais uma questão. O SMAT, eu já sei que tem, assim, aqui em Portugal, como a gente tem muitas instituições que têm custos bem atrativos, como é o caso dos valores praticados pelo SMAT para os cursos, para o brasileiro vir estudar, muitas delas acabam por não oferecer bolsas, né? Mas o que eu percebo, e aí eu queria que o Dr. Rui contasse para a gente, é que o SMAT tem uma condição super especial e dá um benefício exclusivo para aqueles alunos internacionais que ainda assim, com essa propina, com esse valor anual, com um valor mais baixo, ele ainda concede um benefício exclusivo de um desconto para pagamento da matrícula antecipada. Como é que funciona isso, Dr. Rui? São as chamadas bolsas SMAT. As bolsas estão anunciadas no site do SMAT e as bolsas funcionam com prazos limite. Se o estudante se inscreve até final de julho, beneficia de um desconto na propina, eu creio que é 30%, se inscreve até final de agosto, 20%, e no último mês de setembro tem 10% no valor total da propina. Portanto, uma pessoa que chega antecipadamente ou muito cedo ao SMAT pode beneficiar de até 30% de desconto nessa propina anual. Olha isso, que vantagem! Isso é uma vantagem exclusiva, porque então o aluno fez a candidatura, foi selecionado. Na hora de fazer a matrícula, de acordo com o prazo, o quanto antes ele fizer, mais descontos ele tem. Exatamente. Olha, que interessante. Olha, para você que está interessado aqui no SMAT, ainda dá tempo, não? Porque nós estamos no dia 29 de julho. Aí, Sim, e as aulas do SMAT, o Dr. Rui falou que começam em dia 12 de outubro? 12 de outubro, exatamente. 12 Pronto. de outubro. Então ainda temos candidaturas abertas no SMAT. Ainda dá tempo. Ainda dá tempo. Perfeito, para todos os ciclos, para as licenciaturas, para pós. Para todos os ciclos. Perfeito. Então, olha, você que está atento, que tem o curso que você quer no SMAT, não perca essa oportunidade, porque o SMAT, além de estar numa região maravilhosa, um baixo custo, os alojamentos estudantis ou apartamento, o que quer que seja, é muito mais barato do que em outras cidades aqui em Portugal e ainda conta com esse super benefício. E tem uma coisa que nós esquecemos de falar, mas eu acho que é um ponto que vai ganhar aí muitos brasileiros que estão pensando em estudar no SMAT. Diz respeito à estrutura. O SMAT, ele é uma instituição relativamente pequena, mas por ser pequena, a gente percebe que isso tem um acolhimento fantástico para os alunos, principalmente os alunos internacionais, né? Conta pra gente, doutor Rui, um pouco sobre esse acolhimento, como é que esse aluno internacional se sente e também sobre a questão do número de alunos por sala, porque esse é um ponto muito importante. Sim. Ora bem, o SMAT tem algumas vantagens nesse ponto de vista em relação às universidades maiores, porque tem turmas muito, muito reduzidas. As nossas turmas normalmente têm entre 15, mínimo 15, máximo 30 estudantes. Nunca mais que isso. E, portanto, há uma proximidade muito grande em relação aos professores. Os alunos conhecem e contactam diariamente todos os professores. A resolução de problemas é muito fácil. Há uma espécie de ensino tutorial, quase.
e não tem aquele ambiente mais agreste das grandes universidades onde as pessoas se sentem perdidas. Inclusivamente há Pronto. comissões de estudantes que acolhem os novos estudantes e os integram. O ISMAT já tem estudantes brasileiros que procuram muito a psicologia, procuram muito o direito e, ultimamente, a arquitetura também. São os cursos que têm sido mais procurados por estudantes internacionais. Exatamente, os brasileiros adoram esses tipos de esses cursos. A Jess está falando aqui no site, está falando que está em setembro. Eu não percebi o que é a dúvida dela, mas como o doutor Rui, lembrando, como ele mesmo falou que as aulas só iniciam no dia 12 de outubro, vamos lembrar que nós estamos num ano de pandemia, que muitas das instituições tiveram que alterar um bocadinho o seu calendário escolar, não é, doutor Rui? Sim, não, mas eu esclareço isso. O ano escolar começa no dia 1 de setembro, mas é o calendário escolar em geral. Depois, as aulas do segundo, terceiro, quarto, quinto ano começam no dia 22 de setembro. Portanto, os alunos já mais antigos. Os novos alunos, este ano, começam só no dia 12 de outubro, as aulas. Isto porquê? Porque, por causa da pandemia, todo o sistema escolar português sofreu um atraso de 2, 3 semanas. Pronto. E os exames dos alunos que estão a terminar o ensino secundário, que é o ensino médio brasileiro, portanto, também foram atrasados e só se vão-se realizar durante o mês de agosto e durante o mês de setembro. E por isso nós atrasamos o ano letivo, que normalmente começaria em meados de setembro. Perfeito, então é por isso. E o Lucas está perguntando, tem direito no SMAT? Tem direito no SMAT, tem licenciatura em Direito e, como o doutor Rui citou no início, é uma das mais procuradas porque é o único ao sul do país, não é? Com a SMAT. É verdade, é o único ao sul do país. Alguns dos cursos, o Direito, por exemplo, tem turmas diurnas e turmas noturnas. Há alguns cursos do ISMAT que têm turmas exclusivamente noturnas, que é o caso da Engenharia Informática, por exemplo. E isto porquê? Porque a Engenharia Informática é muito procurada por pessoas que já estão a trabalhar na área e que querem melhorar o seu nível de formação. Sim. Quem trabalha na área da engenharia informática arranja imediatamente emprego, trabalho em Portugal, sem problema. E para o brasileiro isso está tranquilo, porque o brasileiro está acostumado a estudar à noite e trabalhar durante o dia. É muito da realidade brasileira. Então, para quem tem direito, engenharia informática, como o doutor Rui falou, terminou o curso, aliás, a informática nem terminou o curso, já está trabalhando, né? Sim, é verdade. Olha, o Lucas está perguntando, está mencionando aqui sobre as candidaturas que ainda dá tempo de se preparar. Eu estou vendo aqui no calendário, Lucas, e nesse momento, o SMAT, nós estamos com as candidaturas abertas e nós vamos entrar na penúltima fase, tá? Então, ela vai ficar aberta até o dia 4 de setembro. Aliás, desculpa, até o dia 4 de setembro e depois abre a última fase que fica até o dia 25 de setembro. Então, ainda dá tempo de estudar no SMAT, se candidatar, e os resultados dessa fase, para quem for fazer a candidatura esse mês, por exemplo, o resultado vai sair no dia 29 de setembro. Então, ainda dá tempo até vir para cá e começar as aulas. Agora, doutor Rui, imagina, um aluno que está lá no Brasil vai receber a informação de que ele foi aprovado no SMAT no dia 29 de setembro. As aulas vão começar no dia 12 de outubro. Se ele não conseguir chegar a tempo, como é que o SMAT vai lidar com esses estudantes brasileiros? Eles perdem aulas, eles conseguem repor depois essas aulas perdidas? Como é que funciona isso? Está previsto um sistema de tutoria. Está-me a ouvir? Não. Não, melhor repetir porque falhou. Falhou. Portanto, está previsto um sistema de tutorias ou de apoio para os estudantes que chegam mais tarde, por causa de problemas relacionados com a pandemia. De todas as formas, o aluno precisa ter 75% das aulas para obter aprovação. Ou seja, tem uma margem de 25% de aulas às quais pode faltar.
E ele consegue, então, mas ele pode faltar, mas ele também consegue repor algumas dessas aulas que ele perdeu, não? Sim, consegue, consegue. Perfeito. Isso é muito comum aqui. As universidades elas são muito flexíveis nesse sentido, principalmente falando do estudante brasileiro, e ainda mais nesse ano, né? Que está um ano Nesse mais complicado, né? Exatamente, o ano mais complicado das nossas vidas. Pois é, tá mesmo. Sim. Pronto. E por fim, eu queria falar sobre uma coisa muito interessante que diz respeito ao intercâmbio, né? Ok. Algumas pessoas já sabem dessa vantagem, digamos assim, de estudar em Portugal, que as universidades portuguesas elas têm intercâmbio, que tem um intercâmbio pela Europa que se chama Erasmus+, aonde o SMAT também tem parceiros por toda a Europa. Como é que funciona esse processo, doutor Rui, para um aluno que vai estudar para o SMAT, ele poder fazer um intercâmbio com outra universidade de outro país da Europa? Sim, o SMAT tem dois tipos diferentes de intercâmbios. Tem um intercâmbio interno, ou seja, um aluno que chega a Portugal, entra para uma licenciatura, pode, a partir do segundo semestre, frequentar durante um semestre outra universidade do grupo lusófona. Nós fazemos parte do grupo lusófona, que tem a Universidade Lusófona do Porto e a Universidade Lusófona de Lisboa. Pode fazer um semestre fora. Chama-se o programa Damião de Góis. Ok. É uma personagem muito interessante da história portuguesa. E depois estamos incluídos também no programa Erasmus, que é um programa de mobilidade a nível da Europa. Normalmente as mobilidades fazem-se no segundo ou no terceiro ano do curso, nunca no primeiro. Perfeito. É preciso fazer o pedido com alguma antecedência, mas o aluno, imagine, um aluno está a frequentar uma licenciatura em Engenharia Informática e quer fazer um semestre numa universidade na Finlândia. Ele diz-nos qual é a universidade, nós fazemos o protocolo e ele pode ir no segundo ano, no primeiro semestre, para essa universidade passar 6 meses. Ou quem diz, pode ser para a França, para a Itália, para qualquer país da União Europeia. Inclusive temos protocolos com a Turquia para intercâmbio. Olha, que interessante. E aí tudo que ele estuda nesse um semestre letivo na outra universidade é aproveitado no SMAT para ele dar prosseguimento nos estudos normais. Exatamente. É como se ele tivesse feito o semestre no SMAT. Tem equivalência automática. Olha aí, tá vendo? Por isso que é bom vir estudar para Portugal. Tem todas essas vantagens, Sim, não é, doutor Rui? E o doutor Rui falou uma coisa sobre a história portuguesa, porque o doutor Rui, falando agora um pouquinho sobre o currículo dele, ele é investigador na área de história, né, doutor Rui? É verdade, é verdade. História portuguesa é a sua praia, digamos, na gíria do brasileiro. É verdade, a minha praia, sim. Perfeito. Então, ótimo. Bom, deixa eu ver o que mais a gente tem aqui. Nós já falamos sobre as candidaturas, que ainda dá tempo para estudar. A taxa de candidatura, acho que eu não citei, né? A taxa de candidatura do SMAT, mas eu passo aqui. A taxa de candidatura para as licenciaturas e mestrados integrados são de 220 euros, tá? Um ponto muito importante, com a nota do Enem, que algumas pessoas que já perguntaram aí sobre a oferta formativa do SMAT, a partir de 475 pontos. Então, assim, não é tão complicado assim de vocês conseguirem uma vaga, claro, desde que tenha vagas disponíveis. E é óbvio, existe um critério de seriação, mas é possível sim você conseguir uma vaga numa universidade portuguesa como o SMAT, não é, doutor Rui? Sim, é verdade, é verdade. Perfeito. Então, olha, deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui para a gente ir encerrando a nossa live de hoje. Deixa eu só ver uma coisa. Bom, tem uma pessoa que está perguntando se tem licenciatura em filosofia. Não, não tem, né? O SMAT não possui. Infelizmente não. Infelizmente ainda não. Ainda não. E a Micaela está perguntando se para fazer uma pós precisa saber o inglês. As pós-graduações são em português também. Pronto, todas as pós-graduações, todos os cursos são em língua portuguesa. Perfeito. Língua portuguesa. Perfeito. Então, pessoal, a nossa live de hoje vai ficando por aqui. O nosso convidado, o Dr. Rui Loureiro, que é o diretor do SMAT, que é o Instituto Superior Manuel Teixeira Gomes, localizado em Portimão, pertinho ali na região do Algarve.
que está aqui apresentando, então, apresentou toda a oferta formativa. Essa live fica gravada para quem perdeu, para quem entrou agora. Ah lá, mais uma pessoa perguntando. Acho que é David agora, desculpa se eu não falei seu nome errado. Ele está perguntando se tem licenciatura em Direito. Está todo mundo perguntando em Direito. Tem licenciatura em Direito. Tem licenciatura em Direito, sim, e candidaturas abertas. David, aproveita, já faz a sua candidatura, faça a sua candidatura aqui no SMAT. E para quem não conhece o SMAT, eu vou passar o site, o SMAT é SMAT, I-S-M-A-T, smat.pt, ou também pode entrar em contato com o Edu Portugal no site, ou nas nossas redes sociais, ou com a nossa equipe por WhatsApp. Lá no nosso site do Edu Portugal também dá para pesquisar a página do SMAT com toda a oferta formativa, candidaturas e tudo mais. Tudo bem detalhadinho lá para vocês. E agora vou passar a palavra para o nosso convidado, o Dr. Rui Loureiro, para dar uma mensagem aí para os brasileiros que participaram da nossa live e estão interessados, então, em toda a oferta formativa da vossa instituição. Muito bem, eu agradeço a atenção de todos e quem tiver alguma dúvida pode enviar um e-mail para o e-mail institucional do SMAT, que é info, não sei, no Brasil diz-se arroba também, info@ismat.pt. E qualquer dúvida que tenham, nós esclarecemos de imediato. E convido-os desde já a virem conhecer Portimão, o magnífico clima português e o acolhimento português. E tem uma grande vantagem porque vão se sentir em casa de certeza. Perfeito. E só uma última dúvida. O Derlan está perguntando. Eu vi que respondeu, mas não tem especialização em engenharia civil. Também é um outro curso que o SMAT ainda não tem. Não temos engenharia civil, ainda não. Só arquitetura. Só arquitetura, exatamente. Então, tem uma componente de engenharia, mas não é engenharia civil. Pronto, exato. Então, toda a oferta formativa podem consultar no site do SMAT. Aproveitem para seguir o SMAT nas redes sociais, também aqui no Instagram, ou até repetir, então, o e-mail do SMAT para qualquer dúvida que vocês tenham. Então, é info@smat.pt, correto? Muito bem, correto. Perfeito. O Lucas está perguntando se o professor tem Instagram. Se eu tenho Instagram. Não tenho. Mas tenho do SMAT. Pronto, tem do SMAT. Então, Lucas, manda a mensagem quer falar com o professor Dr. Rui Loureiro? Manda uma mensagem pelo Instagram do SMAT. Pode falar que você participou da live aqui com o Edu Portugal, com o Dr. Rui, e manda a sua pergunta para lá que eles vão ter todo o prazer em responder. Se tiver qualquer dúvida também, pode falar com a nossa equipe da Edu Portugal, que a gente vai ter todo o prazer em te dar toda a atenção aí, esclarecer as suas dúvidas. Tá bem? Muito bem. Doutor Rui, muito obrigada mais uma vez pela sua participação e eu espero que nós nos vejamos em breve numa próxima. Muito bem, foi um prazer. Tá bem? O prazer foi meu. Obrigada. Um grande abraço para o Brasil. Vai, isso aí. Obrigada a todos pela participação e amanhã tem mais uma live. Acompanhe-nos nas redes sociais. Um beijo grande e até já. Muito bem. Até lá. Até Tchau, já. tchau. Tchau.